Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Frontin Valley. Normalmente, quando as pessoas às vezes me convidam para palestrar, elas pedem temas específicos, né? Pedem para falar de Angular, pedem para falar de programação funcional, reativa, ou falar de Firebase, falar de algum progressivo Web Apps, que são coisas bem interessantes de se falar, mas assim, são temas que de vez em quando cansam um pouco. E às vezes a gente tem outros temas bem interessantes, coisas que eu acho que agregariam muito na comunidade, que são palestras que às vezes não dariam aquele brilho num call for papers normal, que a maior parte das pessoas não chamaria tanta atenção. E eu tive a oportunidade de trazer essa palestra que eu acho bem interessante, onde eu vou fugir um pouquinho do padrão e falar de coisas que eu acho que qualquer programador front-end poderia aproveitar, independente de framework, independente de libs que você esteja utilizando nos seus projetos. Mas antes de tudo, né, vamos me apresentar propriamente dito. Meu nome é William Grazel, eu sou desenvolvedor web, especializado em front-end, trabalho com desenvolvimento há quase 15 anos, já fiz um pouco de tudo nessa vida, aí, desde back-end, front-end, até um pouquinho de mainframe, já tinha meu lado negro na vida aí. E já faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a me especializar, quando começou a surgir essa onda de single page applications. E eu comecei lá atrás com Backbone, daí fui para o AngularJS, trabalhei 1 ano e pouco com React, e voltei a trabalhar principalmente com Angular 2 a partir um pouquinho antes deles terem lançado a versão final do 2.0. E eu trabalho na Jexa, que é uma startup holandesa que tem escritório em São Paulo, mas eu também estou trabalhando cada vez mais com consultoria, ajudando empresas a trabalharem, verificarem as melhores boas práticas aí para os seus projetos e como desenvolver uma arquitetura interessante para os seus projetos. Então, quem tiver interesse, estiver precisando de uma ajuda aí, pode entrar comigo, tanto para a questão de consultoria, como mesmo aí para conversar, tirar dúvidas aí na internet de temas gerais aí pela própria comunidade. Eu também sou coordenador do Angular SP. O Angular SP é a maior comunidade de Angular da América Latina. A gente tem mais de 2.500 membros. A gente começou a fazer eventos mensais lá atrás, com mais de 100 pessoas, quase todo mês. E a gente está crescendo cada vez mais. A gente começou a fazer dojos, workshops. E eu queria parabenizar o Frontin Valley de vocês terem conseguido fazer meio a meio com mulheres palestrando aqui, que eu sei da dificuldade que tem com isso, a gente está sempre tentando no Angular SP trazer mulheres para palestrar, e eu sei da dificuldade que é a crise do impostor, da maioria das mulheres que eu conheço da comunidade, que são muito boas e muitas vezes não submetem palestras com medo, com vergonha. Então, isso é um tema muito importante. A gente vai ter um workshop, inclusive, de Angular no dia 30, num sábado, com uma menina, a Vanessa, que é uma menina que manda muito bem da comunidade, que vai dar um workshop de introdutório de Angular e Angular CLI. Então, quem quiser participar e tanto submeter palestras também, não precisa ser rockstar para palestrar. Então, bora lá, pessoal. Mas vamos lá. Vocês já devem conhecer o termo de JavaScript fatigue, né? Parece que cada vez mais tem um framework. E lá atrás, quando começou a ganhar peso, teve o jQuery, daí resolveram trazer coisas de back-end, com MVC, programação orientada a objeto, vieram com Backbone, Angular, começou a surgir vários frameworks, até que eles resolveram que tinha que automatizar várias das tasks, Inventaram o Grunt, Gulp, Webpack, até que surgiu o React com a ideia de componentes, aí trazendo a ideia de Web Components para dentro dos frameworks, e veio com um negócio também de Flux, Redux, surgiu o Angular 2, RxJS, que implementa um tal de Observables, que nada mais é que Strings, Cycle.js, Functional Programming. Isso é para cansar mesmo, Parece que cada vez mais tem uma nova lib, um novo negócio, uma nova coisa que a gente tem que aprender. E a maior parte das pessoas ficam perdidas. Meu Deus, por onde eu começo? E a primeira coisa que eu vou comentar, para quem está começando, para quem está na área, é justamente isso. A gente tem que começar, gente, com o básico da web. Se você não sabe HTML, CSS e JavaScript, não estude outra coisa. Isso é por onde você tem que começar. Sem isso, você não sabe fazer mais nada. Tá? Não adianta você quiser usar um transpiler, não adianta você querer usar um pré-processador, não adianta você quiser usar um framework, se você não sabe a base da web bem. Tá? Isso é a base de você começar realmente a trabalhar com front-end. Mas, além disso, para quem já tem pelo menos o básico desses conceitos aí fortes, o que eu sugiro para todo mundo é, não se prenda ao framework que você está trabalhando. Entenda quais são os conceitos que esses frameworks estão implementando aí por trás dos panos, quais são os patterns que eles estão trabalhando e vá além dele. Não fique limitado ao que o framework está te entregando. Façam coisas, implementem novos patterns, desenvolvam novos conceitos em cima disso. E é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar, que eu queria falar um pouquinho agora. Então, eu tenho uma agenda aí de diversas coisas que eu acho que são importantes, são coisas que eu aprendi no decorrer do tempo aí,
com esse tempo aí de carreira. E quando a gente pensa em arquitetura de software, normalmente o que a gente pensa, né? Geralmente o pessoal começa a falar de MVC, né? Será que é isso que é arquitetura de software? Ou que tal um MVW, né? Já que a maior parte dos frameworks aí, quando vieram com isso, nenhum deles no front-end implementou realmente uma arquitetura MVC, né? Geralmente vieram um MVW, que é whatever, ou MV qualquer coisa. Também tem um tal de MVVM, né? Model View, Model. Que tal se a gente inventar um MVVMMCCDW? Né? Quem sabe melhor aí, né? A gente queria um novo aí, que a gente queria framework, porque a gente não queria um novo pattern também, né? Mas, na verdade, a arquitetura de software não é nada disso. Quando a gente está falando de arquitetura de software, na maioria das vezes a gente está querendo falar de um negócio simples, chamado acoplamento. Tá? A gente está sempre trabalhando com acoplamento quando a gente está falando de arquitetura de software. E o que é isso? Acoplamento nada mais é do que o grau que um módulo se interliga e depende de outros. Qual que é a relação entre os módulos e os bloquinhos da sua aplicação? Existem várias formas como eles podem se relacionar. Eles podem conversar por interface e protocolo, ou seja, eles não se conhecem, mas de algum modo eles falam a mesma língua e se comunicam. Eles podem se conhecer propriamente dito, pelo menos qual que é o tipo do cara que eu estou conversando, mesmo que eu não saiba quem é o indivíduo exatamente. Ou ele pode conhecer o próprio indivíduo mesmo, a própria instância do cara. Esses são os 3 principais tipos de acoplamento que a gente geralmente pode ter. Na maioria das vezes, a gente quer o menor acoplamento possível, que normalmente está mais ligado à questão de interface e protocolo. E está acabando a bateria desse notebook que me emprestaram, gente. Quem me emprestou o notebook, por favor, traga o carregador. E normalmente o que a gente quer é diminuir esse acoplamento, né? E como é que a gente faz isso, né? Desacoplando, uou! E o que é desacoplamento? É basicamente buscar o reaproveitamento e a composição de código o máximo possível para que a gente possa ter o máximo possível de reaproveitamento. Por quê? Quanto menos acoplado tiver os nossos módulos da aplicação, mais fácil é de eu reaproveitar esse cara em outro lugar que não tinha nada a ver com o contexto inicial que ele estava trabalhando. E eu também consigo diminuir os efeitos colaterais, inicialmente quando eu estou fazendo refactorings. Sabe aquele refactoring? Eu devia até ter colocado aquele gif daquele gatinho, sabe, do refactoring, que começa a entrar na banheira lá, coloca um pezinho, outro, depois ele quer sair desesperado, que ele não sabe aonde que se meteu. Quando a gente está trabalhando com sistemas desacoplados, normalmente é mais fácil de você testar de forma automatizada. Aliás, quem aqui trabalha com teste automatizado, levanta a mão. Cada vez mais eu vejo mãozinhas desse tipo aumentando. Por favor, pessoal, estudem testes automatizados TDD, que é coisa muito importante. E quando você está trabalhando com sistemas desacoplados, normalmente vai ficar muito mais fácil de testar. Tem aquela máxima que se o código está ruim de testar, é porque, se ele está difícil de testar, é porque o seu código muito provavelmente é ruim. Tá? Então, ele está muito acoplado, provavelmente. Vou tirar aqui. E, pessoal, saindo um pouquinho do tema, crise do impostor, pessoal, relaxa, vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Eu já palestro já faz algum tempo e eu estou nervoso. Então, não é só quem está começando, vocês vão palestrar 1000 vezes, vocês ainda vão sentir um pouquinho de nervosismo aqui em cima. Então, não tenham medo disso. Está carregando mesmo? Beleza, e você também vai ter muito provavelmente menos dor de cabeça e maior qualidade de vida, né? Na verdade, o que a gente quer é conseguir fazer aquele último commit sexta-feira, no final da tarde, e poder ir para casa tranquilo, né? Sem ter aquela build quebrada e ter que trabalhar no final de semana. Mas cuidado, pessoal, desacoplamento não é uma coisa tão mágica e simples assim. Desacoplamento geram abstrações. E cada abstração que você gera mais complexidade, são mais camadas do que o seu software que você está colocando, né? E nenhuma abstração é melhor do que uma abstração ruim. Às vezes, se você está fazendo uma coisa simples, é melhor que você faça tudo no mesmo arquivão mesmo e bote para a produção, teste a sua ideia, né? Melhor do que você já começar com uma abstração que geralmente não é a melhor para como realmente o seu software vai crescer e evoluir. Então, o que você quer, na verdade, é uma arquitetura evolutiva. Você quer permitir que a arquitetura e os desacoplamentos que você vai fazer vai te permitir crescer com menos medo, com menos problemas, com menos bugs. Você não quer gerar, assim, logo de cara, todas as camadas de MVC, de não sei o quê, da arquitetura de Flux Redux maravilhosa, logo de cara. Não é isso que você quer. Você quer conseguir evoluir e crescer rapidamente no seu software, né? Então vem a pergunta, o que será que vale realmente desacoplar? O
que eu quero desacoplar? O que mais vale a pena no final das contas? Né? E qual a melhor maneira de fazer isso? E o que eu posso sugerir para vocês é, se apoiem nos ombros de gigantes. A gente está aqui achando que a gente está criando um novo framework aí do pedaço que é melhor do que todos os outros, a gente esquece aí da experiência de 1000 anos de neguinho que já está aí, o major que veio aqui falar com a gente, que já está na nossa área muito antes, às vezes, da gente nascer. E esses caras estão desenvolvendo coisas muito boas há muito tempo. Então, o que a gente pode aprender com esses caras? Né? Primeira coisa que eu posso falar para vocês é, protejam suas regras de negócio. Tá? Isso é o core da sua aplicação. Né? E daí, mas o que são? Essas regras de negócio, né? Elas são aquelas partes da sua aplicação que mesmo se você trocar o framework completamente ou reescrever ela numa outra arquitetura completamente diferente, aquela regra de negócio é aquilo que vai se manter. É aquilo que é realmente a base do seu sistema, que vai entregar valor para o seu software. Aquilo que é o mais importante. E isole aquele cara, proteja aquele cara do resto, de tudo aquilo que é framework, de tudo aquilo que é infraestrutura ou são outras coisas da sua aplicação. Esse é o core da sua aplicação, é a parte mais preciosa dela. E desacople isso de todo o resto. Tá? Para isso, você pode usar tem diversos modelos, diversos modos de você, diversos patterns de você trabalhar com isso. Você pode proteger as suas regras de negócio em services, stores, models, DDD, que é uma das coisas mais famosas para você trabalhar com isso, use cases. Existem diversos modos. E você pode até utilizar o seu framework para te ajudar nesse desacoplamento, mas não deixe ele ficar na sua frente. Se o seu framework tem uma abstração muito bizarra para fazer a regra de negócio e, de repente, se você precisar até mudar o framework ou fazer alguma outra coisa, ele vai te dar um trabalho muito grande, cuidado. Tá? Se o seu framework puder te ajudar com isso, tiver, de repente, um modelo rico, alguma coisa, ótimo, mas que fique o mínimo possível na sua frente para que você consiga deixar a sua regra de negócio o mais pura possível. E o legal é você pensar no seu software como camadas. Tá? O core da sua aplicação, a base, são as regras de negócio. A partir dele, você vai começar a construir camadas em cima que vão fazer com que você consiga chegar até a superfície, que é justamente a web, justamente o front-end, a parte do HTML e CSS. Mas antes disso, você tem os controllers, os componentes, você vai ter a cola que vai ligar os seus componentes às suas regras de negócio. Então, pense dessa forma, proteja principalmente as regras de negócio da sua aplicação. E um dos modos de você começar a fazer isso é injeção de dependência. Injeção de dependência é um conceito que já está há muito tempo dentro da engenharia da computação. É uma coisa que começou a ser introduzida no mundo do front-end, principalmente com AngularJS, mas hoje em dia já tem outros frameworks que implementam isso. Tem libs próprias só para injeção de dependência, não é uma coisa específica de um framework. Mas esse cara ele pode melhorar muito a testabilidade do seu projeto, fazer com que testes automatizados fiquem muito mais fáceis. Ele vai diminuir muito o acoplamento dos caras, por quê? Você não vai mais precisar ficar preso à instância do cara, eu já vou dar mais detalhes disso. Eles promovem a inversão do controle, inversão de controle que é um conceito muito importante também, que vale a pena vocês darem uma olhada, que é basicamente porque os seus módulos não vão mais ficar responsáveis por criar cada um dos caras, eles vão receber tudo o que eles precisam por injeção de dependência. E é uma prática amplamente utilizada. E vale lembrar, não é a mesma coisa que módulos. A gente tem no ECMAScript, você tem a questão de módulos agora no ECMAScript. Isso não é a mesma coisa que injeção de dependência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Mas o que é isso, né? Imagina, por exemplo, que você tem uma função que ela precisa, aqui é uma função que vai ser basicamente vai gerar um objeto que vai moer café. Então, esse cara ele vai precisar de um grinder, ele vai precisar de um pumper, de um heater e diversas coisas para poder moer esse café. E daí ele vai instanciar cada um deles, e daí na função brew ele vai chamar cada um dos métodos que ele precisa desses caras. Só que daí pensa, você tem 3 maneiras diferentes de você criar as instâncias que você precisa. E você está acoplado não só à instância desse cara, se por um acaso mudar a forma como você precisa criar algum desses caras, você vai ter que sair mudando a sua aplicação em cada um dos lugares que cria cada um desses objetos. Você vai ter que modificar muita coisa na sua aplicação se você precisar fazer um refactoring em algum desses caras. Então, como que a injeção de dependência poderia te ajudar? Você poderia simplesmente receber ele como os parâmetros.
No seu construtor, ou no método, ou em qualquer lugar, você recebe ele nesses caras como parâmetro, e daí você simplesmente chama os métodos que você precisa nele. Você diminuiu um pouco do nível de acoplamento que você tem com esses caras. Você não sabe mais como construir eles. Você simplesmente recebe e chama os métodos que você precisa. Agora você está preso à interface dele. Você ainda precisa saber como se comunicar com ele. Só que você não precisa necessariamente saber como que você constrói ele. E daí, como que você faria para chamar esse cara, né? Normalmente você vai ter, como é que você vai chamar o Coffee Maker, né? Imagina que você teria uma função main, onde você iria instanciar, gerar cada um desses caras e passar por parâmetro para ele. Daí você fala, caramba, William, isso daqui é complexo demais, né? Estou tendo que criar um monte de cara fora deles. Isso daqui seria um pouquinho da ideia de inversão de controle. Mas ainda pode ficar pior, porque se esse código já parece um pouco feio, imagina se de repente você tivesse uma mudança na arquitetura da sua aplicação, e daí você percebesse que você precisava passar um logger para cada um desses caras. E você ia ter que modificar um monte de coisa. Agora eu instancio o logger e eu estou passando para cada um deles, e daí, isso daqui está feio, né? Por isso mesmo que quando você está trabalhando com injeção de dependência, normalmente você tem um framework ou uma lib específica para fazer injeção de dependência para você. Você poderia, por exemplo, ter um objeto que seria um injector, e esse cara aqui saberia como construir cada um dos caras. E daí, se você precisa do seu Coffee Maker, você simplesmente fala para ele, ô injector, me dá um instância aí do Coffee Maker, ele vai saber o que ele precisa injetar para cada um desses caras, para cada um dos caras do construtor dele, como criar cada um deles, e ele simplesmente dá a instância. Ótimo, consegui limpar muito o meu código. Mas aí você fala, caramba, William, isso daqui parece mágica, né? Como é que eu configuro um cara desse? Como é que eu configuro uma lib dessa para fazer essa mágica para mim? Existem diversos sistemas diferentes de injeção de dependência, né? Também chamado de DI, Dependency Injection. Esse daqui é um exemplo do Aurelia, por exemplo. O Aurelia, que também trabalha com injeção de dependência, ele trabalha com a ideia de annotations, que é esse @inject aqui, que você fala para ele que esse seu objeto, esse Coffee Maker, ele depende de caras desse tipo aqui. Beleza, esse é um dos jeitos de você configurar o seu sistema de injeção de dependência para que você informe para ele o que seu objeto precisa. Se você estiver usando o Angular 2+, por exemplo, com o TypeScript, é só você tipar os caras do seu construtor. O Angular, ele pega o metadado desses tipos aqui e ele já sabe que ele precisa instanciar esse cara para você. Simples assim. Sem nem precisar do decorator lá em cima. E existem frameworks completamente diferentes. Você pode trabalhar com injeção de dependência em programação funcional apenas recebendo as funções como parâmetro, que são as suas dependências. Não precisa ser necessariamente com classes. Tá? Injeção de dependência pode ser usada com qualquer paradigma de programação diferente. E daí você... uma das coisas mais antigas do lado do front-end, um dos modos que eu comecei a trabalhar lá atrás, na época do Backbone.js, é uma famosa arquitetura de Event Driving. E eu vou começar a falar um pouco dela agora para poder fazer um paralelo para vocês de como estão as coisas hoje em dia, né? E como algumas dessas coisas podem e são reaproveitadas até hoje. Mesmo você mudando o framework completamente, algumas ideias estão lá desde muito antes. Tá? Então, o que é a arquitetura Event Driving, né? Guiada por eventos? É uma técnica de comunicação entre módulos por mensagens, basicamente callbacks, né? E existem diferentes abordagens para fazer essa comunicação por eventos, e você pode guiar toda a sua arquitetura através de eventos. Você pode fazer com que tudo seja por eventos. Isso pode diminuir bastante o acoplamento direto da sua aplicação, porque você vai fazer com que eles se comuniquem apenas sabendo, falando a mesma língua, mas eles não vão saber nem qual é a instância, nem qual é o tipo dos caras que eles estão conversando, mas isso ainda ainda resta um acoplamento indireto, que é aquele acoplamento lá, que eles estão ainda falando a mesma língua, né? E isso pode ser até um problema, porque vocês estão falando a mesma língua, mas você não sabe com quem você está falando, e às vezes isso pode trazer problemas. Vamos falar isso ainda um pouquinho mais para frente. Então, a ideia de você ter essas diferentes abordagens, você pode fazer com que toda a sua aplicação tenha um canal único de eventos por toda a sua aplicação. Você pode fazer que tenham canais por regras, ou por tipos de dados, ou por regras de negócio. Você pode fazer com que os seus modelos ricos, se você estiver trabalhando com modelos ricos, tenham os seus próprios canais de eventos, e eles são os únicos que têm canais de eventos. Você pode fazer com que cada módulo da sua aplicação seja um event emitter, seja um canal de evento próprio. Tá? Mas
que eu posso falar para vocês evitem grandes canais de eventos genéricos que têm um canal de evento único por toda a sua aplicação. Isso pode te dar muita dor de cabeça, porque esses caras, como eu falei, eles ainda deixam um acoplamento indireto. E daí, às vezes você não sabe quem está disparando o evento, os eventos, quem está ouvindo os eventos, e vocês ainda têm uma conversa direta entre essas partes, só que é uma conversa que, por um protocolo que ambos conhecem, mas que é difícil de rastrear, é difícil de você debugar, e é difícil você entender a ordem desses eventos. Tá? Então, evitem esse tipo de canais genéricos, assim. E é difícil de você escalar uma aplicação dessa forma. Tá, mas por que você está falando isso, William? Porque você ainda pode usar esses canais de eventos, só que de uma forma muito mais inteligente. Você pode fazer com que esses caras não se conheçam, eles conversem através de eventos, mas você tem uma cola que ligue eles e deixe claro qual que é a relação entre os seus módulos, usando um pattern muito antigo que tem aí, chamado Mediator. Esse é um pattern que ele vai te ajudar para controlar o relacionamento entre os módulos. E esses módulos, eles não precisam conversar diretamente, mas você vai ter esse cara que vai fazer o relacionamento entre eles ficarem explícitos. E assim você sabe exatamente qual que é a ordem que esses eventos acontecem, a ordem desses relacionamentos, e esses caras também podem ser testados de uma maneira automatizada, se você está trabalhando com testes automatizados e TDD. Mas como, né? Falar assim parece uma coisa muito abstrata. Imagina, por exemplo, que você vai ter um objeto mediator, e esse cara aí, ele vai construir ou receber, por injeção de dependência, cada uma das dependências que ele vai mediar. Então, aqui nesse exemplo, ele está recebendo um modelo rico que ele vai precisar passar para a view 1, e ele está instanciando também a view 2, ou recebendo por injeção de dependência. E daí você vai ter um método, por exemplo, um start, um main ou alguma coisa do tipo, que vai fazer a conexão entre a view 1 e a view 2. Nesse caso, aqui é um exemplo bem característico do Backbone, onde cada view tem o seu próprio canal de eventos, e daí eu vou no canal de eventos da view 1 e falo, olha, no evento X, você chama tal método aqui da view 2. E fica claro o relacionamento entre a view 1 e a view 2. Você sabe qual que é a ordem que acontece e você pode testar isso de maneira automatizada. Daí você fala, pô, legal, William, mas Backbone, né? Já passamos dessa fase, né? Dá uma coisa mais atual aí. Bom, vamos falar de uma coisa moderna, então. Arquitetura guiadas por componentes, component driving. Afinal, todos os frameworks atuais eles são guiados por componentes. Eles abraçaram a ideia de web components, né? E, basicamente, isso é a resposta da arquitetura do MVC para a web. Porque, na real, essa arquitetura MVC nunca funcionou de verdade no front-end. O pessoal, quando começou a ganhar peso no front-end, quando o front-end começou a ficar complexo e aquele arquivo de JavaScript puro com jQuery começou a não dar mais conta e não escalar direito, eles pegaram um dos arquiteturas que eram mais conhecidas no back-end e resolveram trazer para o front-end. E ótimo, só que isso nunca funcionou de verdade. Nenhum dos frameworks que a gente conhecia até então fez uma implementação by the book do padrão de MVC, do Model View Controller. E o que realmente começou a funcionar? A arquitetura de componentes. Foi ela que realmente começou a se tornar o padrão do front-end e teve implementação de todos os frameworks atuais. Que surgiu também com a ideia de Web Components. E teve uma adoção de todos os frameworks. E essa é a forma padrão agora de você organizar módulos visuais e comportamentos em um mesmo lugar, de forma fechada, autocontida, com objetivos únicos. E, por padrão, desacoplados, com fácil composição e reaproveitamento. Então, a ideia do Web Component é, sempre que eu precisar de uma determinada view com um determinado comportamento, eu posso simplesmente usar aquele cara, passo os parâmetros que ele precisa, e ele vai funcionar, e ele não vai interferir no resto dos meus componentes, né? Ótimo. E ele tem tudo autocontido em si próprio, ou seja, já está o CSS, já está o JavaScript, já está o HTML, tudo no mesmo lugar, nesse mesmo bloquinho para esse cara funcionar. Ele já tem tudo que ele precisa. E como que esse cara geralmente se comunica entre eles, né? Qual que é o padrão de comunicação entre eles? É o Event Driving? O que é? Basicamente, é a ideia de Data Down e Event Up, ou seja, dados descem e eventos sobem. Então, esse padrão, o que ele fala aqui? Cara, esquece o Data Binding mágico. Não tem mais esse cara. Agora, todos os canais... você não tem mais canais de eventos globais ou genéricos, como muita gente utilizava na época do Backbone. Os dados que você precisa são passados por valor para os componentes de cima para baixo. Então, você vai ter uma árvore de estrutura de componentes. Os valores são passados para baixo. E
Toda vez que um cara de baixo precisa falar alguma coisa importante, ele dispara um evento que são ouvidos pelos caras que estiverem em cima que utilizaram esse componente. Então, basicamente, você tem, assim, essa sua árvore de componentes. Então, você sempre começa, geralmente, com um root, um componente mãe aí, que vai instanciar, vai dar start a toda a sua árvore de componentes. Então, é assim que o Angular 2+, o React, o Vue, todos esses caras estão trabalhando dessa forma. Você tem um componente root, e esse cara vai instanciar, vai, de alguma forma, gerar essa árvore aqui. E todos os dados que os componentes filhos precisam vão ser passados para baixo, do cara de cima para baixo. E toda vez que acontecer alguma coisa importante num componente de baixo que precisa ser notificada para cima, isso vai ser feito através de eventos, não por two-way data binding mágico. Esse cara de baixo ele não vai sair editando as referências dos objetos que o cara de cima passou para ele. Esse é o padrão como a arquitetura de eventos, da arquitetura de componentes funciona hoje em dia. Mas vamos lá. Beleza, esse é o padrão, mas vamos começar a pensar um pouquinho. Imagina que você tem um componente, e esse componente ele precisa acessar um serviço para pegar uns dados que ele precisa para trabalhar, né? E daí, ótimo, esse é um componente lá que está funcionando muito bem, de repente você já até conseguiu reaproveitar ele em alguns dados da sua aplicação, só que você chegou num caso onde você precisa usar esse mesmo componente, só que com dados diferentes de um outro serviço, de uma outra store, de um outro cara. E daí, como é que você vai resolver esse problema aqui? Você vai fazer com que o seu componente ele utilize esses dois serviços e tem um ifzão lá gigantesco, onde, se eu estou em determinado lugar, eu pego os dados de um serviço, se eu estou em outro lugar, eu pego os dados de outro serviço, né? E daí, cada vez que eu tiver dados de uma outra fonte, eu vou fazer com que esse cara conheça todas as referências de todas as fontes de dados que ele precisa. A gente está gerando acoplamento, a gente não quer isso. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Normalmente, o que você faz você vai deixar com que toda a lógica de interação com o usuário, tudo que pode ser realmente reaproveitado, independente do contexto, esteja num componente único, que é esse branquinho aqui de baixo, e você vai ter um componente mãe, um componente aqui de cima, que ele sim vai saber aonde precisa pegar os dados dos seus serviços e vai passar os dados aqui para o seu componente, que vai ser reaproveitado em diversos lugares. E daí, se você tiver um outro lugar onde a fonte de dados mudou, você basicamente vai aproveitar o seu componente aqui da mesma forma, só que você vai ter um outro componente específico para aquele contexto que vai pegar os dados ou de um serviço ou de outro serviço. E assim você reaproveitou a parte, o trabalho mais pesado da sua aplicação e diminuiu o acoplamento do que você realmente vai precisar reaproveitar. Então, imagina que você tem 3 componentes diferentes na sua aplicação, que você já existem, já estão funcionando e estão completamente desacoplados. Você tem um componente de busca, que é simplesmente uma caixinha de busca na sua aplicação, onde você vai digitando e ele vai te falando qual que é a busca atual que o cara está digitando lá. Você tem um componente de lista, que ele recebe os dados que algum cara passou para ele e vai listar, e de repente fazer algumas ações, vai ter alguns botões para cada item da lista. E você tem um componente de detalhe. E daí o que você quer é unir esses 3 caras. Você quer fazer que, toda vez que o cara digitar alguma coisa lá no componente de lista, eu vá bater numa API que vai retornar os dados que eu vou passar para o meu componente de lista, e toda vez que ele clicar em algum item da lista, eu vou abrir os detalhes desse cara, desse item que ele quis. E como é que eu faço isso sem acoplar todos esses caras juntos, deixando eles completamente genéricos, né? A gente vai usar esse componente aí que a gente falou. Esse cara vai bater numa API 1, vai bater numa API 2 e tudo mais. E daí, quem está prestando atenção na apresentação até agora? Vocês conseguem dar um nome para esse componente aqui de cima? Qual um método, qual pattern que a gente pode utilizar para isso? Observable? Não exatamente. Esse cara é basicamente um mediator. É esse pattern que a gente estava falando até agora, que eu estava falando até agora, que era utilizado lá atrás, com backbonezão, há muito tempo atrás. Só que hoje em dia, ele tem um nome mais famoso. É chamado de componentes burros e espertos, ou também algumas pessoas conhecem por componentes de apresentação e container, também o stateful, stateless. É basicamente um nome novo que eles deram para um pattern muito antigo que quem estava fazendo aplicações realmente grandes com backbone lá atrás já utilizava de um outro modo sem a ideia de componentes, mas hoje tem esses nomes. E o que eles são, na verdade? É basicamente um padrão de organização dos seus components.
E você pode, aplicação desse designer, né, do design pattern de mediator, buscando maior reaproveitamento e composição desses caras, separando seus componentes de acordo com a sua intenção. Então você vai ter, vamos lá, componentes burros, né, ou componentes de apresentação, que eles basicamente têm a apresentação dos dados e a interação com o usuário, é isso que eles fazem, só que eles recebem todos os dados que eles precisam por parâmetro, né, pelo data down. Eles não sabem aonde eles buscam os dados, eles simplesmente recebem o que eles precisam para fazer a interação com o usuário. E eles não alteram os dados que eles recebem, não tem two-way data binding mágico, eles simplesmente fazem o que eles precisam fazer, e eles não sabem como mudar o estado geral da aplicação. Toda vez que eles precisam que alguém saiba que aconteceu alguma coisa importante, como o usuário clicou no save, ele vai disparar um evento e vai falar, aconteceu alguma coisa aqui. Se alguém precisar responder a isso daqui, se o cara clicou num save, o cara que está utilizando aquele componente de formulário que vai pegar os dados daquele save e vai realmente chamar uma API que vai fazer alguma coisa. Esse componente burro, ou de apresentação, ele não sabe de nada, ele não sabe o que tem que fazer depois que o cara clicou no save. Ele só sabe que ele tem que avisar que alguma coisa importante aconteceu. E eles evitam o máximo possível um estado próprio, né? Apenas fazem a interação com o usuário. É claro que às vezes você vai precisar ter um estado próprio, no caso de um formulário, por exemplo, que está sendo editado, de repente você precisa gravar esses dados para alguma coisa, mas você vai evitar o máximo possível ter um estado próprio. Beleza. E, ao mesmo tempo, você vai ter os componentes espertos. Esse é o cara que vai saber aonde eu preciso buscar os dados. Tá? Eles podem receber dados de entrada também, tá? Para não precisar buscar todos os dados, de repente os dados já estão lá, e eu simplesmente recebo eles por entrada, mas eles sabem como obter todos os outros dados que ele precisa para fazer tudo que é necessário de agora em diante. E eles passam os dados que são necessários para os componentes burros fazerem a interação com o usuário, né, os componentes de apresentação, e eles compõem a interação entre os componentes de apresentação. Ele que vai fazer o papel de mediator e falar, olha, componente de busca, toda vez que o cara der enter aí, ou escrever começar a escrever alguma coisa e já passar alguns segundos, você me dá qual que é o cara do busca, que eu vou passar para bater na API, jogar o resultado da API para o cara de lista, e depois, quando o cara clicar em algum cara, eu vou abrir o componente de detalhes. Esse é o cara que vai ser responsável por fazer toda essa ligação entre os outros componentes de apresentação. E eles sabem como atualizar o estado da sua aplicação quando necessário, se necessário. Né? Nunca um componente de apresentação seria responsável por fazer isso. E esse daqui seria o padrão. A ideia é de que você pode ter um ou mais componentes espertos, você pode ter vários, e esses componentes espertos, ele vai ter um ou mais componentes de apresentação e um ou mais outros componentes espertos abaixo dele. Né? E você vai fazendo o data down, passando os dados para baixo, e o event up toda vez que aconteceu alguma coisa importante. E, normalmente, você pode ter serviços, ou stores, ou alguma coisa do tipo, que vão ser os caras responsáveis por mudar os dados. Aqui nesse serviço seria onde você teria toda a sua regra de negócio, né? Tudo que realmente é importante ao core da sua aplicação, ele não vai estar nem nos seus componentes espertos, porque você quer isolar eles o máximo possível, e essas regras de negócio possam ser reaproveitadas, independente do contexto que ele esteja direcionado, e os componentes espertos que ficariam responsáveis por, de vez em quando, conversar com a sua regra de negócio e bater nessa camada de serviço aqui sua. E essa arquitetura simples assim, resolve 95% dos casos da maior parte das aplicações que você vai ter. Se você fizer esse feijão com arroz bem, você vai ter uma aplicação que, na maioria das vezes, vai escalar muito bem e vai resolver a maior parte dos seus problemas. Mas nem tudo são flores. Vão ter vezes que, né, como já diria o Joseph Klimber, né, o mundo é uma caixinha de surpresas, né? E, às vezes, né, começa a virar uma bagunça mesmo esses caras. Existem algumas situações onde você, principalmente, estiver trabalhando com base de dados em real time, que você esteja implementando, às vezes, na mão, ou fazer com que vários componentes estejam conversando em tempo real de alguma forma, que mesmo esse modelo pode começar a virar uma bagunça. Em raros os casos, mas existem. E daí, o que você vai fazer com isso? Bom, essa é uma demo que eu tentei mostrar o ano passado aqui no Front Invalid, que não deu certo, mas eu espero que esse ano a gente consiga. Isso é basicamente um exemplo com Angular 2, mas é um pattern que começou com React e pode ser implementado com qualquer cara. Então, você tem um to-do list aqui, e cada vez que eu insiro alguma coisa, eu tenho aqui, na minha lateral, isso daqui é um dev tool, isso daqui não é parte da minha aplicação.
Toda vez que eu faço alguma coisa, eu tenho uma action aqui do lado. E daí, cada coisa que eu faço, ele vai mostrando qual que é o payload dessa action, que aqui eu teria que abrir o DevTools para poder ver, e qual que é o estado atual da minha aplicação. E daí eu posso voltar atrás e cancelar essas actions e ver como que seria o estado da minha aplicação se esse cara não tivesse acontecido. E mais do que isso, eu posso cancelar algum cara do meio. Se essa primeira action nunca tivesse acontecido. Isso daqui é uma ferramenta super poderosa que vai te dar um histórico gigantesco de tudo que aconteceu na sua aplicação e vai te dar um poder de debug muito grande. Isso daqui nada mais é do que um pattern chamado de Flux. Tá? E Redux, que surgiu no começo com a comunidade do React, que eles estavam procurando modos melhores de você lidar quando você tinha um real-time muito grande, com interação muito grande entre os componentes, que aquela arquitetura, como você lê em cima, não funcionou, não estava mais dando conta de aguentar. E eles falaram, não, vamos tentar fazer um negócio de uma maneira diferente. E se a gente fizesse um ciclo único de dados entre os meus componentes? E se não tivesse aquele vai e volta entre serviços? E se tudo que meus componentes precisam, eles pegassem da Store, e daí, cada vez que eu tiver alguma alteração, acontecer alguma coisa que precisa mudar o estado na minha aplicação, em vez de eu bater em volta na minha Store direto, eu vou acionar uma action, e esse cara vai fazer o que ele precisa fazer para mudar o estado da aplicação e vai disparar um evento num dispatcher que ele sim vai ficar responsável por passar os dados novos aqui para as minhas stores, que vão atualizar os meus componentes e assim por diante fica esse ciclo toda vez que alguma coisa precisa mudar os dados da minha aplicação. Mais do que isso é a ideia do Flux, para quem nunca ouviu falar ou nunca tinha entendido até então. E se você colocar mais uma caixinha aqui no meio de reducers, você tem um Redux. Né? Onde esse cara vai ficar responsável por cada vez que tiver um dispatch aqui de alguma action, ele vai gerar um estado novo e imutável dos meus dados para passar para o minha store, que vai atualizar os seus componentes. E isso daqui, essa ideia toda aqui de ciclo de dados únicos e os reducers gerando um dado novo, imutável para a sua aplicação, que permite com que essa mágica, aquela mágicazinha que eu acabei de mostrar para vocês, funcione. Isso é um pattern que independe de framework, ele já foi implementado e tem libs já muito consistentes, muito estáveis em todos os frameworks atuais e que eu não sugiro que vocês usem logo de cara. Se vocês tiverem uma aplicação onde vocês acreditam que não vai crescer tanto e não vai precisar de uma comunicação tão intensa de dados entre componentes em diversos pedaços da tela ao mesmo tempo, de repente vale a pena você começar a estudar esse cara, mas não implementar diretamente na sua aplicação. Mas se você sabe que a sua aplicação realmente vai precisar desse tipo de coisa, esse é o caminho que você deveria seguir. Só para ter uma ideia dessa ideia de reducers, né, o que seria isso? Imagina que você vai ter simplesmente uma função onde ele vai receber qual que é o estado atual da sua aplicação, que aqui no caso seria os meus to-dos, né? Seria um reducer de to-dos, e se ele não receber nada é um array vazio, e eu tenho uma action. Essa action ela tem o tipo dela e o payload dela. E você basicamente vai fazer um Swift pegando o tipo dessa action, e se esse tipo da action for, por exemplo, de add to-do, eu vou criar um novo array, pegando o estado anterior, e adicionando o payload que veio junto com essa action. Eu criei uma nova lista toda vez que eu precisar adicionar um cara. Se eu precisar remover um item da lista, eu vou filtrar o meu estado atual, pegando o cara, por exemplo, que seria do mesmo ID do payload que veio. E se não bater com nenhum dos caras, eu simplesmente retorno o estado atual. Já que eu não modifiquei ele, eu não preciso gerar um novo. Né? E isso é basicamente um reducer. Um reducer é nada mais do que uma função pura e simples que vai gerar um estado novo através de uma action que veio com um payload específico. Não tem nenhum monstro de 7 cabeças aqui dentro. Bom, é isso que eu tinha para falar por hoje. Tem um monte de referência para vocês, para quem quiser correr atrás e fazer a sua lição de casa para estudar aqui nesses caras. Cada um desses caras dessa lista é um link diferente. Esses slides já estão online. Talvez o pessoal do evento aqui possa disponibilizar para vocês. E vocês podem estudar um pouquinho de tudo isso que eu falei aí com mais profundidade. Né? Acho que tem espaço para perguntas.